Era uma vez, em uma pequena vila cercada por montanhas verdes e rios cristalinos, um garoto chamado Lucas. Lucas era daqueles meninos que sempre estavam com os olhos brilhando de curiosidade. Ele adorava explorar cada canto da vila, descobrir segredos escondidos nas florestas ao redor e, claro, mexer em tudo o que encontrava pela frente. Seu desejo de entender como as coisas funcionavam era tão grande que às vezes ele esquecia que nem tudo era feito para ser desmontado. Na casa onde Lucas vivia, havia um objeto muito especial. Era um relógio antigo, daqueles que faziam um som suave de tic-tac e tinham ponteiros elegantes que se moviam devagarinho. Esse relógio tinha pertencido à avó de Lucas e estava na família há muitas gerações. Para sua avó, aquele relógio não era apenas um instrumento para ver as horas. Ele era uma lembrança viva dos tempos passados, das histórias de sua própria infância. Lucas sempre observava aquele relógio com fascinação. Ele imaginava como seria ver o interior daquelas engrenagens, entender o segredo por trás daquele tic-tac constante. E, num certo dia, essa curiosidade cresceu tanto dentro dele que ele decidiu que era hora de descobrir o que havia por dentro daquele velho relógio. E foi assim que a história de Lucas e o relógio começou. Uma história que, como você vai ver, tem muito a nos ensinar sobre os erros que cometemos e as lições que podemos tirar deles. Então, em uma tarde tranquila, quando a avó de Lucas saiu para visitar uma amiga na vila, ele viu sua oportunidade. A casa estava em silêncio, apenas o som do relógio preenchia o ar. Lucas se aproximou devagarinho, quase como se estivesse em uma missão secreta. Com cuidado, tirou o relógio da prateleira e o levou até a mesa da sala. Com as mãos ligeiramente trêmulas de emoção, ele começou a mexer nos pequenos parafusos na parte de trás do relógio. Só uma olhadinha, ele pensou, ninguém vai nem perceber. Mas, como você já deve imaginar, as coisas não saíram exatamente como Lucas planejou. No momento em que ele soltou o último parafuso, ouviu um pequeno clique, e de repente, as engrenagens começaram a se soltar, uma por uma. Lucas entrou em pânico. Tentou colocar tudo de volta no lugar, mas quanto mais ele mexia, mais as peças se espalhavam pela mesa. E, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, o relógio estava completamente desmontado, espalhado em pedaços diante dele. O coração de Lucas disparou. Ele sabia que tinha feito uma grande besteira. Aquele relógio não era qualquer coisa, era o tesouro da avó, uma lembrança preciosa. O que ele faria agora? O medo e o desespero começaram a tomar conta, mas, naquele momento, a única coisa que ele conseguia pensar era em esconder o que havia feito. Talvez, só talvez, se ele colocasse tudo de volta na prateleira sem ninguém ver, poderia encontrar uma maneira de consertar o relógio mais tarde, antes que sua avó descobrisse. E assim, com as mãos ainda trêmulas, Lucas recolheu os pedaços do relógio e os escondeu em uma caixa velha, que ele enfiou debaixo da cama. Ele tentou acalmar o coração acelerado, dizendo a si mesmo que encontraria uma solução. Mas lá no fundo, ele sabia que havia cruzado uma linha e que aquilo não acabaria bem. Os dias se arrastaram, e para Lucas, cada minuto parecia eterno. Ele tentou agir normalmente, mas uma nuvem de culpa pairava sobre ele. À noite, o som familiar do relógio foi substituído por um silêncio opressor, e Lucas não conseguia parar de pensar no erro que cometera. No segundo dia, sua avó notou a ausência do relógio na prateleira, o que aumentou ainda mais a angústia de Lucas. Ele tentava consertar o relógio em segredo, mas cada tentativa falhava, intensificando sua ansiedade. Lucas começou a evitar o olhar da avó, o peso da culpa tornando-se insuportável. As brincadeiras perderam a graça, e ele se isolou, atormentado pela dúvida sobre o que sua avó pensaria dele e se o perdoaria. Enquanto essas perguntas o consumiam, Lucas percebeu que esconder a verdade só aumentava sua dor. No meio desse turbilhão de emoções, ele encontrou um inesperado aliado, que poderia ajudá-lo a encontrar o caminho certo. Em uma dessas noites em que o sono parecia impossível, Lucas estava sentado na varanda, olhando para o céu escuro, quando ouviu passos leves se aproximando. Era seu vizinho, o Sr. Matias, um homem idoso e de cabelos grisalhos, que todos na vila respeitavam por sua sabedoria. Ele tinha olhos gentis e um sorriso que parecia sempre saber mais do que dizia. "O que faz acordado a essa hora, Lucas?" perguntou o Sr. Matias, sentando-se ao lado dele. Lucas deu de ombros, tentando disfarçar sua inquietação. Mas o Sr. Matias era perspicaz demais para ser enganado. Ele ficou em silêncio por alguns instantes, apenas observando o garoto, até que finalmente disse: "Sabe, eu costumava ficar acordado até tarde quando era jovem, assim como você."
Muitas vezes, tinha algo que estava me incomodando. Um peso no coração que não me deixava descansar. Essas palavras fizeram com que Lucas sentisse um nó na garganta. Era como se o Sr. Matias tivesse lido sua mente, ou talvez, seu coração. Ele permaneceu em silêncio, mas não conseguiu evitar que as lágrimas começassem a se acumular em seus olhos. O Sr. Matias percebeu a emoção de Lucas, e com tom ainda mais suave, continuou. Às vezes, cometemos erros, meu jovem. E a primeira reação que temos é tentar escondê-los, pensando que isso vai nos proteger das consequências. Mas, na verdade, só acabamos nos machucando ainda mais. A culpa se transforma em um fardo pesado, que carregamos a cada passo. Lucas engoliu em seco, as palavras do vizinho ressoando dentro de si. Ele sabia que estava certo, mas o medo ainda o impedia de falar. O que você acha que deveria fazer quando comete um erro, Lucas? Perguntou o Sr. Matias, com um olhar encorajador. Lucas hesitou por um momento, mas finalmente, com a voz tremida, confessou. Eu quebrei o relógio da minha avó. Aquele relógio antigo que ela ama tanto. Eu tentei consertá-lo, mas não consegui. E agora eu não sei o que fazer. O Sr. Matias ouviu atentamente, sem interromper. Quando Lucas terminou, ele colocou a mão no ombro do garoto e disse: Você deu um passo importante ao admitir seu erro, Lucas. Isso mostra coragem. Agora, você precisa dar o próximo passo, ser honesto com sua avó. Ela pode ficar triste, sim, mas tenho certeza de que vai apreciar sua sinceridade. Mais importante do que o relógio é o relacionamento que vocês têm. A confiança que vocês compartilham é muito mais valiosa. Lucas abaixou a cabeça, pensando nas palavras do Sr. Matias. Ele sabia que o vizinho tinha razão, mas ainda havia uma parte de si que temia a reação da avó. No entanto, ele também sabia que não podia continuar vivendo com aquele peso no coração. Você acha que ela vai me perdoar? Lucas perguntou, com os olhos cheios de preocupação. Eu não tenho dúvidas disso, respondeu o Sr. Matias com um sorriso. E mais, ela vai ficar orgulhosa de você por ter tido a coragem de contar a verdade. Essas palavras encheram Lucas de uma nova determinação. Talvez, confessar seu erro não fosse o fim do mundo como ele havia imaginado. O Sr. Matias se levantou, dando uma última batida amigável no ombro de Lucas antes de se despedir. Vai descansar, garoto. Amanhã é um novo dia, e você vai ver que as coisas vão começar a melhorar. E com isso, Lucas finalmente sentiu que estava pronto para enfrentar a verdade, não importava o que acontecesse. Na manhã seguinte, Lucas acordou com uma mistura de nervosismo e determinação. Ele sabia que o dia seria difícil, mas as palavras do Sr. Matias ainda ecoavam em sua mente, dando-lhe força. Depois do café da manhã, quando a casa estava tranquila, ele decidiu que era o momento certo. Com o coração batendo rápido, Lucas foi até o quarto da avó. Ela estava sentada em sua poltrona favorita, tricotando um cachecol colorido. Quando viu o neto entrar, ela lhe sorriu calorosamente, sem suspeitar do turbilhão de emoções que ele carregava. Vovó, eu preciso te contar uma coisa. A avó parou de tricotar e olhou para ele com atenção, e disse: Claro, meu querido, o que foi? Lucas respirou fundo, tentando reunir toda a coragem que tinha. Vovó, eu quebrei o seu relógio. Eu estava curioso e quis ver como ele funcionava por dentro, mas acabei desmontando tudo e não consegui consertar. Eu sinto muito, vovó. Ele esperou, cada segundo parecendo uma eternidade pela repreensão da avó. Mas, em vez disso, a avó fez algo surpreendente. Ela colocou o tricô de lado e se aproximou de Lucas. Com um gesto suave, ela levantou o queixo dele para que seus olhos se encontrassem. Lucas, meu querido, por que não me contou isso antes? Ela perguntou, mas sua voz não tinha traço de raiva. Eu fiquei com medo de te deixar triste, vovó. Eu pensei que se consertasse o relógio antes que você percebesse, tudo ficaria bem. Mas eu só acabei piorando as coisas. Lucas respondeu. A avó suspirou, puxando-o para um abraço apertado. Lucas, disse ela, com ternura. Eu preferiria saber a verdade desde o início, mas eu estou tão orgulhosa de você por ter tido a coragem de confessar. O relógio é apenas um objeto, uma lembrança, mas você é o meu maior tesouro. Nada é mais importante para mim do que você. Lucas se sentiu aliviado, como se um grande peso tivesse sido tirado de seus ombros. Ele retribuiu o abraço da avó,
sentindo uma profunda gratidão por seu perdão e compreensão. Agora, continuou a avó, com um sorriso, que tal nós dois tentarmos consertar esse relógio juntos? Pode ser que ele nunca volte a ser como antes, mas isso não importa. O que importa é que vamos fazer isso juntos, e ele vai ter uma história ainda mais especial para contar. Lucas concordou com um sorriso tímido, finalmente sentindo a paz que há dias lhe escapava. Ele sabia que ainda havia trabalho a ser feito, mas agora, com a ajuda da avó, ele não tinha mais medo. Juntos, eles poderiam superar qualquer coisa. Com o coração mais leve e a companhia da avó ao seu lado, Lucas se sentiu pronto para enfrentar o desafio de consertar o relógio. Eles foram juntos até o quarto, onde ele havia escondido a caixa debaixo da cama. Ao puxá-la de lá, ele se sentiu envergonhado por ter tentado ocultar o erro, mas a avó, sempre compreensiva, apenas lhe deu um sorriso reconfortante. Sentaram-se à mesa da sala, a mesma onde, dias antes, Lucas havia desmontado o relógio. Agora, porém, o ambiente estava diferente. Havia uma sensação de união, de que não importava o que acontecesse, eles estariam juntos para resolver. Com paciência, a avó abriu a caixa e tirou os pedaços do relógio, um por um. Lucas observava atentamente, tentando absorver cada movimento dela. Havia algo de mágico na maneira como ela manipulava as peças, como se, ao tocá-las, estivesse também reconstruindo o que havia se quebrado dentro de Lucas. Viu essas engrenagens aqui? A avó disse, mostrando a ele uma das pequenas peças. Elas são como as escolhas que fazemos na vida. Se uma engrenagem não está no lugar certo, todo o relógio para de funcionar. Mas, se soubermos onde colocá-la, tudo volta a se encaixar. Lucas assentiu, entendendo a profundidade das palavras da avó. Com cada peça que eles colocavam de volta no lugar, parecia que também estavam consertando a relação entre eles. Não que ela tivesse se quebrado, mas havia se tornado mais forte, mais sólida, agora que Lucas havia aprendido a importância da honestidade e da coragem. O trabalho não foi fácil, e levou várias horas até que todas as peças estivessem de volta em seus devidos lugares. Durante esse tempo, a avó contou histórias sobre como o relógio havia pertencido à sua própria mãe e como cada marca e arranhão nele tinha sua própria história para contar. Finalmente, após muito esforço, o relógio estava montado novamente. Ele não era o mesmo de antes, algumas peças não se encaixavam perfeitamente, e o tic-tac que fazia agora era um pouco mais suave, mais hesitante. Mas para Lucas, o relógio nunca havia sido tão bonito. Agora ele tem uma nova história para contar, disse a avó, com um sorriso. E é uma história que vamos guardar com carinho, não é mesmo? Lucas concordou, sentindo um orgulho que nunca havia sentido antes. O relógio, mesmo com suas imperfeições, era um símbolo de tudo o que ele havia aprendido. E, mais importante, era um símbolo do amor e da compreensão que ele e sua avó compartilhavam. Naquela noite, enquanto o tic-tac suave do relógio preenchia a casa novamente, Lucas se deitou na cama com uma sensação de paz que não sentia há muito tempo. Ele sabia que havia aprendido uma lição valiosa, uma que carregaria para sempre. E, de alguma forma, o relógio, com suas cicatrizes visíveis, parecia mais belo do que nunca. Na manhã seguinte, o sol entrou pelas janelas da casa, trazendo consigo a promessa de um novo dia. Lucas acordou com um sorriso no rosto, sentindo-se leve e renovado. Ele olhou para o relógio na prateleira, agora com suas marcas e imperfeições visíveis, e sentiu uma profunda gratidão. Ao descer para o café da manhã, encontrou sua avó já sentada à mesa, como de costume. Mas havia algo diferente naquele dia. O silêncio entre eles não era mais pesado, mas sim confortável, como se tivessem atravessado uma jornada juntos e emergido mais fortes do outro lado. "Dormiu bem, meu querido?" perguntou a avó, com um brilho nos olhos. "Sim, vovô." "Muito bem", respondeu Lucas, com um sorriso sincero. Enquanto comiam, Lucas começou a refletir sobre tudo o que havia acontecido nos últimos dias. Ele percebeu que o relógio, com todas as suas falhas, agora representava algo muito maior do que apenas um objeto quebrado e consertado. Ele representava a verdade, a coragem de admitir os erros e o poder do perdão. Lucas pensou no quanto havia temido a reação da avó, mas agora entendia que a honestidade era sempre o melhor caminho, mesmo quando parecia assustador. Ele aprendeu que esconder seus erros não os fazia desaparecer, apenas tornava o fardo mais pesado de carregar. Mas, ao enfrentar a verdade, ele foi capaz de se libertar desse peso e encontrar o perdão que tanto temia não receber. Antes de sair para brincar, Lucas se virou para a avó e disse:
Vovó, eu aprendi uma coisa muito importante. Não importa o quanto um erro possa parecer grande, é sempre melhor falar a verdade e tentar consertá-lo, do que esconder e carregar isso sozinho. A avó sorriu, orgulhosa do neto. Fico muito feliz em ouvir isso, Lucas. Todos nós cometemos erros, meu querido. Mas a verdadeira lição está em como lidamos com eles. E você fez exatamente o que precisava ser feito. Lucas saiu de casa com uma sensação de realização, sabendo que havia dado um passo importante em sua jornada de crescimento. O relógio antigo, com todas as suas cicatrizes, continuaria a marcar o tempo na prateleira da sala, mas agora ele carregava uma nova história, uma história de aprendizado, de coragem e de amor. E assim, Lucas seguiu com a certeza de que, não importa o que acontecesse no futuro, ele sempre poderia contar com o apoio de sua avó e com a força que encontrara dentro de si mesmo. Porque, no final das contas, não são os erros que nos definem, mas sim a maneira como escolhemos enfrentá-los. Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias como essa. Até a próxima, e lembrem-se, a vida é uma jornada, e cada passo nos leva a ser quem realmente somos.